Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez à TV Cresce AL, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis em nosso estado. O Cresce Alagoas promoveu recentemente a palestra O Poder da Marca Pessoal para corretor de imóveis com uma especialista no assunto. O evento foi um sucesso, tanto de público quanto de conteúdo, como você vai conferir agora. O Cresce Alagoas ofereceu a palestra O Poder da Marca Pessoal para corretor de imóveis com Karina Oiticica, que tem 17 anos de experiência trabalhando com marketing, é graduada em publicidade e propaganda e em comunicação integrada e comportamento do consumidor. O evento, considerado um sucesso, aconteceu no auditório do Cresce, onde os corretores participaram da capacitação sobre estratégia de marca pessoal, fundamental para que cada profissional possa se diferenciar, despertar a confiança e atrair os melhores clientes. O segundo tesoureiro do Cresce Alagoas, Fernando Oiticica, fez a abertura da palestra, que ainda contou com as presenças do presidente Sérgio Cabral, da segunda secretária Meire Bezerra e dos conselheiros Felipe Fragoso e Alexandre Bentes. A palestrante é sócia fundadora da agência de marketing digital Yellow Kit, especialista no mercado imobiliário, mentora de marca pessoal e criadora do método Empodera Sua Marca. Bom dia. Bom dia, guerreiros, né? Vou usar aqui a chamada do nosso líder. Meu nome é Fernando Oiticica, eu faço parte da mesa diretora do Conselho Regional. Primeira vez que eu estou me apresentando oficialmente, então eu fiz uma colinha aqui. Nós estamos iniciando hoje o mês da comemoração dos corretores de imóveis, né? Que é dia 27 de agosto. E nós faremos uma grande festa, que todo ano é feito, com a ajuda da nossa diretora Meire Bezerra, é a grande líder na organização dessa festa. Vai acontecer no dia 24 de agosto, no buffet Chez Marie, com um jantar, com buffet livre, um jantar dançante, um negócio bem bacana, bem organizado e uma festa comemorativa à nossa profissão, tá? Junto nesse mês, a Meire conseguiu também trazer uma palestra, que será no dia 25/8, tá? No Maceió Shopping, uma palestra com Ricardo Martins, que é uma das referências nacionais hoje, tá? Então, uma palestra imperdível. Recomendo que vocês já iniciem as inscrições aí, tá? Porque vão soltar o link ainda, né, Meire? Tá. Dia 25/8, então fiquem atentos aí, porque realmente o cara é uma sumidade e vale muito a pena, tá? A gente vai ter também organizado pelo Conselho um torneio de beach tênis que vai ser realizado na Arena V2 nos dias 26 e 27, tá? Então esse é o roteiro principal da comemoração do Dia do Corretor de Imóveis, tá? Então aproveitem, quem não joga beach tênis, vai lá, prestigie, né? Ou pelo menos vai torcer, vai vibrar pelos amigos, enfim, participar. A festa, eu digo que é imperdível, eu participo já há alguns anos, e é uma festa muito bacana para você ir com os seus familiares, comer, beber, confraternizar e encontrar os amigos que às vezes a gente passa muito tempo sem encontrar, tá? Eu gostaria de registrar aqui também a presença de alguns conselheiros, a própria Meire Bezerra, que já foi, nosso amigo Alexandre Bentes, por favor, Alexandre, nosso amigo Jorge Júnior, né? São conselheiros do Cresce, estão sempre ajudando a gente aqui, tá? Eu gostaria de chamar aqui, agradecer e pedir uma salva de palmas para Karina Oiticica, que é a nossa estrela do dia aqui, que vai nos apresentar. Karina, por favor, a mesa é sua, tá? Por aqui, Karina, por aqui. Eu gosto de ficar em pé. Ela tem a perna grande. Bom, e todas as quintas-feiras nós temos aqui um encontro com o construtor, tá? Isso é muito bom para quem está começando na profissão, para quem já tem alguma experiência também, para ter um link maior com os construtores, com as construtoras, com tabela, com detalhe. Então, cada semana vem uma construtora aqui para o nosso conselho apresentar para vocês, ou para quem tiver interesse, detalhes sobre algum produto específico. Na próxima quinta-feira, nós teremos uma construtora incorporadora chamada Zeste, que nosso amigo Agamenon Fontan está trazendo para a gente aqui. Um produto da Praia do Guaxuma, então também imperdível, tá? Então esse acesso que a gente tem diretamente aqui é muito bacana. Bom, e está no site já
Essa questão da festa, que um amigo falou aí, custa R$ 150 o ticket por pessoa. Você pode levar parente, amigo, esposa, namorado, namorada, tá? Serão 5 horas de festa, música ao vivo, homenagens, jantar dançante. O buffet é Isabel Pinheiro, com full open bar, uísque, espumante, refrigerante e cerveja. Dia 24/8, às 21 horas, no buffet Chez Marie. E o traje esporte fino, tá? Pessoal, boa palestra. Karina, obrigado, parabéns. Obrigado por você estar aqui, prestigiando os corretores, tá? E, pois não, senhora, pode falar. Terça-feira, próxima terça. Eu não sei o dia, mas é a próxima terça, tá? Obrigado a todos, principalmente a você, Karina. Vamos aproveitar agora que o aprendizado é muito grande, viu? Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia. Gostei da sua animação, viu? Sempre bom começar o dia animado. Então, quem gosta aqui, já ouviu falar de branding? Levanta a mão para mim, por favor. Praticamente todo mundo, certo? Então, a gente vai falar o poder dessa palavrinha inglesa chamada branding. Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Karina, eu sou publicitária. Eu morei 8 anos em São Paulo estudando publicidade e marketing. Nesse tempo, trabalhei bastante em agência de publicidade, trabalhei na área de marketing de empresa grande, multinacional. Quando eu voltei para Maceió, lá em São Paulo, eu já trabalhava com marketing digital. Isso em 2008, 2007. Então, longo tempo atrás. Tem gente que acha que o digital é uma coisa nova. Não é. E quando eu voltei para Maceió, minha ideia era montar uma agência digital, achando que ia ter portas muito abertas aqui. Mas eu vi um empresariado muito imaturo digitalmente. O que significa isso? Em 2010, quando eu ia conversar com o dono de uma concessionária, dono de uma pousada, eles achavam que não precisavam ter um site, não precisavam ter um perfil no Facebook, no Twitter. E eu tive uma dificuldade grande para conseguir, de fato, mostrar a importância do digital para esses empresários. O tempo foi passando e eu percebi que ou eu tinha 2 opções. Ou eu ficava reclamando do mercado de Maceió, mas que eu decidi voltar para a minha cidade natal, porque eu queria me casar, ter meus filhos, ou eu precisava educar o meu mercado. O que significa isso? É mostrar, de fato, a relevância desse canal. Eu sempre falo que o marketing digital é um canal, porque o marketing ele tem as suas leis que são inabaladas. A gente às vezes lê livro da década de 80, 90 e funciona no dia de hoje. O que muda são as ferramentas, é o canal que potencializa, mas o marketing, o branding, eles são ferramentas que a psicologia do consumo começou a estudar lá atrás. E eu percebo que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o hashtag, a ferramenta, o patrocinado e esquece, de fato, o que é branding, o que é marketing. Que é o que faz o seu consumidor ter um desejo por aquela marca. É o que faz você ter uma confiança para aquele cliente querer comprar de você. Então, ao longo dessa jornada empreendedora, né, a Yellow Kite completa 13 anos esse ano. A gente, inclusive, se especializou no mercado imobiliário. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre posicionamento. Porque é necessário, tanto uma empresa como um profissional, ele ter um posicionamento claro. Quanto mais nichado você for, mais fácil você vai ser o primeiro na mente do seu cliente. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, certo? Então, para começar, eu vou explicar como surgiu o termo branding. Então, to brand vem do inglês, significa marcar. Começou nos produtores rurais, então eu tinha lá o meu boi, você tinha o seu boi, a Meire tinha o boi dela, e para deixar claro que esse boi é da Karina e aquele boi é da Meire, a gente ia lá e botava uma marquinha. Então, um CO para representar o meu e ela fazia outro símbolo para representar o dela. E aí, a partir daí, apesar de ser os mesmos bois, começou a ficar, não, o boi da Karina tem uma procedência melhor, tem uma genética melhor, é mais bem tratado, é mais gordo. Então, o meu boi começou a valer mais, por exemplo. E isso foi como começou o branding. Saiu dos produtores rurais e começou a ir para os produtos. Antes, os produtos não tinham uma marca, era tudo genérico que a gente fala. E a partir do momento que a gente foi colocando marcas, a gente não compra mais pelo produto em si. A gente compra o que aquela marca representa na mente daquela outra pessoa. Então, quando você chega no supermercado e tem uma gôndola lá cheia de produtos,
Se você, vamos supor que não tivesse nenhuma marca, você teria que ler todos os rótulos, toda a parte técnica, e você ia chegar à conclusão ou que são todos iguais, ou que você não entende nada daquele produto. Mas quando você vê uma marquinha pequena, Omo, por exemplo, você já conhece, você já bota, em um segundo você resolve aquele problema de decidir entre milhares de marcas. Então, esse é o poder da marca. Em poucos segundos, passa uma confiança, passa, já conheço, já ouvi falar, minha mãe usa, eu vi bastante propaganda desse produto. Então, a gente se conhecer como marca é o que eu vou falar hoje aqui para vocês. Certo? Então, imagine o seguinte, se naquela época, lá atrás, quando os produtores rurais já começaram a colocar suas marcas e elas começaram a ficar mais valiosas, mais desejadas, imagina nos dias de hoje. 2023, a quantidade de produto, de marcas que a gente tem. Em um dia, quando vocês vieram para cá, olha o quanto a gente é exposto à marca. Em um único dia, em 24 horas. A gente tem uma exposição de 5.000 marcas, 362 anúncios. Então, o seu consumidor, em um único dia, quando ele sai de casa, ele vê marca no elevador, ele vê marca no outdoor, ele vê marca na fachada da padaria, quando ele abre o Instagram. Então, é todo mundo querendo falar com esse cara. Ele só consegue perceber 86 marcas. E dessas, ele escolhe interagir, engajar com apenas 12. Então, isso é uma pesquisa que mostra a quantidade de estímulos que a gente vive hoje, a quantidade de todo mundo querendo falar com a mesma pessoa. Então, nesse mundo caótico, de tanta informação, de tanto estímulo, a gente precisa ter um diferencial, tanto como consumidor, como com empresa, como com marca. Senão, a gente vai ficar nesse bolo aí, que a gente não é reconhecido, não é percebido, não é valorizado. Então, o que é brand? O David Acker é o pai do brand, é quem trouxe essa expressão, é quem tem todos os livros sobre isso. Então, como ele define brand? Então, brand, resumindo, são todas as percepções e experiências que os outros têm quando ele tem contato com a sua marca. E o brand, ele traz para esse consumidor, ele simboliza vários tipos de benefícios, não apenas o benefício funcional, mas o benefício social, o benefício de autoexpressão. Quando uma pessoa compra um imóvel, ela não está só pensando em quantos quartos tem, qual é a rua dele. Ela está, às vezes, é uma realização de um sonho, é um status que ela quer ter, ela quer morar num bairro. Eu tenho um cliente que conta uma história engraçada, que é Placic. Eles lançaram o primeiro Promenade, não sei se vocês conhecem esse produto. E aí eles lançaram o Promenade, entregou tudo, sucesso e tal. E aí, quando chegou a primeira fatura da cliente, veio o bairro Jatiuca. E essa cliente foi lá na Placic reclamar, porque o sonho dela era morar na Ponta Verde. E ela ficou puta da vida. Ela falou, como assim? Meu sonho, eu estava realizando um sonho de morar na Ponta Verde, e a fatura que chegou aqui, ó, fala que eu moro na Jatiuca, porque ali é bem a divisão, né? Tem conta que chega como Ponta Verde, tem conta que chega como Jatiuca, mas olha a percepção da cliente. O mesmo prédio que ela mora, satisfeita, só o fato de saber que ela não morava na Ponta Verde gerou um estresse enorme na cabeça dela. Então, às vezes, a gente acha que o nosso cliente está muito focado apenas na parte técnica do produto e não é. Entender, de fato, qual é o sonho, o que ele almeja, às vezes o cliente ele não fala, mas a gente precisa entender tão bem esse cliente, porque numa situação dessa, se o corretor soubesse que o sonho dela era Ponta Verde, ele ia trazer só coisa da Ponta Verde para ela reforçar esse sonho dela. E aí a gente precisa entender essa diferença entre o marketing e o brand. Hoje a gente ouve falar muito sobre marketing. Inclusive, eu me formei em marketing, né? É a palavra que a gente mais escuta hoje em dia, marketing, marketing digital. E o branding, ele é pouco falado. E eu falo que eu vejo isso pelos meus clientes, tá, gente? Hoje eu atendo mais de 20 construtoras. Todas elas são concorrentes entre si e elas confiam na gente em fazer o trabalho para elas. E as construtoras que só focam em marketing têm muito mais dificuldade de venda. Só marketing, só performance, só patrocinado. A venda é muito mais devagar do que a construtora que investe, de fato, em branding.
Porque o branding, pode passar, por favor. O branding é tudo isso, é a personalidade da marca, os valores, a essência, qual é a visão de mundo, o que aquela marca representa, quais são as associações que aquela marca traz. Então, se eu falar aqui para vocês algumas palavras, rapidinho vocês vão dizer qual é a marca. Então, se eu falar para vocês, por exemplo, lanche feliz, batata frita, palhaço, rapidinho vocês vão me falar McDonald's. Isso é associação de marca. São as cores que aquela marca tem, que rápido você associa a alguma coisa. Quanto mais forte é a presença de você associar uma cor, um objeto, um símbolo a determinada marca, mais forte na mente do consumidor essa marca tem. E aí a gente vai para o lado do marketing, que é o que a gente mais escuta falar, que é o público-alvo, a persona, a oferta, o produto de fato, o preço. Então, hoje a gente está muito mais focado no lado do marketing. E a gente está esquecendo que o branding é como ele percebe aquilo. Que, às vezes, nem ele tem a racionalidade de saber por que ele quer tanto aquele carro. Ele vai justificar, às vezes, eu quero porque ele é espaçoso, porque a mala é grande. Mas, muitas vezes, ele tem outras intenções ali, que é de querer mostrar que ele tem sucesso, que ele cresceu na vida, que ele não vai verbalizar isso, mas você percebe. E, em ambos, a gente tem algo em comum. A gente precisa descobrir qual é a proposta única de valor de todo o negócio. E, quando eu falo negócio, é a gente como pessoa e a empresa. Então, trazendo o Placic, que foi o exemplo que eu dei aqui, qual é a palavra que a gente mais bate em Placic? Segurança jurídica. Vão ter pessoas que vão achar é um saco comprar na Placic, porque é muita burocracia, mas tem outras pessoas que ligam muito para isso e falam, não, naquela empresa eu confio. Se lançou, está tudo certinho, vai entregar no dia do combinado. Então, não necessariamente ela tem o produto mais bonito, mas para aquele cliente que valoriza a segurança jurídica, ele vai comprar naquela empresa. É muito melhor do que eu tentar falar 1000 coisas e a pessoa não associar nada. Isso é você entender qual é a sua proposta única de valor. Então, a gente fala o seguinte no branding, é um foco e vários descartes. É você entender que aquele é o foco e martelar aquela informação para que o consumidor que valoriza aquilo, ele queira você. Então, ele vai atrás de você. Certo? Então, o marketing, trazendo para uma analogia de relacionamento, o marketing é quando você convida alguém para sair. Quando você convida alguém para ir jantar. Você está paquerando alguém, quer se relacionar, você vai lá, chama aquela pessoa. Isso é o marketing o tempo todo, é o patrocinado aqui, ó. O branding é quando a pessoa quer, de fato, sair com você. É quando ela aceita o seu convite. Então, se você convida muita gente para sair e está levando um monte de não, seu branding está uma merda. Então, repense aí. Então, isso a gente vê nas empresas também. Gente que está ali investindo em comunicação e não consegue vender nada. Então, ele precisa rever o seu branding. E aí a gente precisa entender o seguinte, que a gente vive um novo jogo. A gente não vive mais um jogo dos melhores produtos ou serviços. Eu falo às vezes isso para o cliente fica virado. Falo, mas o meu é o melhor prédio, eu não sei por que não vende. O meu tem isso, aquilo, e não vende. Mas qual a imagem que a sua marca hoje tem na cabeça do consumidor? Às vezes você atrasou um prédio lá atrás, não adianta fazer campanha de produto, é campanha de imagem. Eu tive um cliente na pandemia que procurou a gente com um problema enorme de imagem, uma construtora, e precisava vender rápido, queria fazer campanha de produto. Você vai pagar para reforçar a imagem ruim que você está tendo. Então, enquanto não conseguir fazer um reposicionamento da imagem daquela construtora na mente dos clientes, não vende. Não vende. Então, qual que é o jogo hoje? Mais importante do que você ter o melhor produto, o melhor serviço, é você ser percebido com o melhor produto ou o melhor serviço. Então, imagine, pode passar. Eu trouxe aqui 2 exemplos de empresas para depois a gente entrar na parte de pessoas. Tem 2 exemplos que eu gosto muito. Esse aqui da Häagen-Dazs, que todo mundo deve conhecer, né? Uma indústria de sorvetes famosa, mundial.
Essa aqui é a Rose, que é a fundadora, ela e o esposo fundaram. E eu falo que essa mulher é uma gênia do marketing do branding. Eles abriram uma empresa de sorvetes em Nova York. O filho dele já trabalhava com sorvetes numa fábrica, saiu para montar a empresa junto com os pais. E eles tinham como essência, como branding, ser os melhores produtos, o leite fresco, frutas sem conservantes, tudo o mais natural possível. E realmente o produto era muito gostoso. Chamava Senator Frozen. E quando os americanos iam comer o sorvete, achavam ele caro. E diziam, é bom, mas é caro, é um sorvete americano. Porque é tão bom o leite que parece leite dinamarquês. Naquela época, anos atrás, existia a percepção de que o leite holandês era mais fresco, era melhor. Então, quando o americano sabia que não era o leite holandês, dizia, não vou pagar o dobro, o triplo nesse sorvete só porque ele não tem conservantes, porque ele é natural. E eles estavam com as vendas bem ruins. Até que a Rose teve... Pode voltar. A Rose teve a brilhante ideia de, eles querem que pareça leite holandês, vamos ser percebido como uma empresa holandesa. Criou esse nome que não significa nada, Häagen-Dazs, parece uma marca gringa, que é da Dinamarca, da Holanda, enfim. E aí eles começaram a fazer toda a atmosfera, todo o universo de marca da Häagen-Dazs, como se fosse uma empresa de fora, diferente da Senator Frozen. E eles começaram a vender muito mais, o mesmo produto. Exatamente o mesmo sorvete. Então, você concorda que não é uma batalha do melhor produto, do melhor serviço? É uma batalha de percepções na mente do cliente. E a Coca-Cola é outro exemplo clássico, que eu até já fiz vídeo no meu Instagram sobre ela. A Pepsi queria entender por que a Coca vende tão mais no mundo e fez um teste cego. Como era esse teste cego? Pegava esse auditório aqui, todo mundo ia provar um copo de vidro com Coca e outro com Pepsi para anotar o que achou do sabor, o que achou da refrescância. E todo mundo tinha que, no final, dizer uma nota para cada e qual era o melhor. A maioria, no teste cego, dizia que a Pepsi era mais gostosa e mais refrescante. Mesma galera, na mesma sala, trazia a latinha de Coca e a latinha da Pepsi. O gosto mudava. Todo mundo dizia que preferia a Coca. Karina, como assim? O povo provou a Pepsi, provou a Coca, falou que a Pepsi era melhor, e quando apareceu a latinha da Coca, a maioria dizia que gostava de Coca. Porque a marca, o rótulo, os elementos começam a lembrar de todas as vezes que você tomou aquele produto. Na casa da sua avó no domingo, no cinema com o seu namorado. Então, a marca, as cores, todo esse universo começa a despertar gatilhos de sentimento, de emoções, de vivências, experiências que você viveu. Então, a Coca-Cola é uma empresa que a marca dela vale 60% do equity dela. Então, se tirar a marca da Coca, mantendo os mesmos funcionários, a mesma fórmula, a mesma fábrica, ela perde 60% de valor de mercado. Então, olha o poder de uma marca. Mesmo produto, mas a marca, a gente compra a marca o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente precisa entender sobre a questão das percepções. Se é uma realidade a percepção para o outro, para aquela pessoa, ela é real. Você pode falar assim, Karina, não faz sentido a Häagen-Dazs ser melhor só porque mudou o nome, a embalagem. É uma percepção. E a percepção é realidade para o outro. E aí a gente vai começar a falar agora o que é marca pessoal, personal branding. Assim como as empresas têm marcas, as pessoas também são marcas. Então, cada um de nós que está aqui, a gente tem a nossa marca. Então, se eu entrar por aqui, alguém vai ter algo que vai lembrar de mim, eu vou ser referência por alguma coisa, pode ser positiva ou negativa. E quem inventou esse nome foi Tom Peters. Ele é o grande inventor desse nome, marca pessoal. Ele sempre estudou muito sobre administração e ele trouxe em 1997, ou seja, 26 anos atrás, esse termo. Ele fez um artigo chamado The Brand Called You. E ele disse que todos nós somos gestores de marketing da empresa chamada você. Então, cada um que está sentado aqui é uma marca chamada você. E você tem a responsabilidade, tanto boa ou como ruim, com o seu nome.
Então, o que seu nome representa? O que as pessoas conhecem do seu nome ou não, as pessoas nunca nem ouviram falar de você. Você é irrelevante. Então, todos os pilares do branding, um deles, inclusive, é a visibilidade do nome. O outro é diferenciação, o outro é relevância. Enfim, existem vários pilares do branding que eu não vou entrar hoje aqui. Mas um deles é a questão de conhecimento de marca. Não existe marca forte que não é conhecida. Então, você pode até não ser o público-alvo daquela marca. Por exemplo, Ferrari. Eu não sou o público-alvo da Ferrari, eu não tenho condições de comprar uma Ferrari, mas eu conheço aquela marca. Então, conhecimento de marca é um dos pilares do branding. E aí, o que Tom Peters fala é isso que eu acabei de falar. Seja CEO da sua própria empresa, chamada você. Então, todo marketing, tudo que você representa é responsabilidade sua. E isso vai interferir se as pessoas vão confiar ou não em você para comprar algo que você vende, uma ideia que você vende, um projeto que você vende. A gente está o tempo todo vendendo alguma coisa, tentando negociar alguma coisa. Quando você está com seu marido, decidindo o restaurante que vai no final de semana, você está ali vendendo uma ideia. Ele quer uma coisa, você quer outra, então você está nessa negociação. Então, esse gestor de marca é isso, é a gente ter consciência que somos uma marca e agir diante dessa estratégia que a gente quer seguir para o nosso nome. Então, a primeira pergunta que a gente faz, inclusive na mentoria eu tenho até um exercício totalmente focado nisso, é como você é percebido hoje? Como as pessoas te percebem? Quais são as palavras que elas associam a você? Porque, às vezes, a gente está com uma percepção ou equivocada, ou, de fato, a gente está emitindo os sinais que faz com que os outros nos percebam dessa forma. E a outra pergunta que a gente faz é como você quer ser percebido. Porque a partir do momento que você se entende como uma marca, você vai começar de forma consciente, intencional. Intencionalidade é uma palavra-chave de marca pessoal. E de forma estratégica, ou mudar a forma como você é percebido, ou manter, dependendo de como tiver o seu estado atual. E aí a gente traz uma analogia do iceberg. Então, o que está em cima da água, ali na superfície, é como as pessoas te veem. Então, o seu nome, a sua imagem, o que você faz, o seu tom de voz, as suas atitudes, os símbolos que você tem. Então, como você se comporta, sua postura, tudo isso está na superfície. Então, as pessoas só veem isso, o que você está, de fato, mostrando. E o que está embaixo, o que está submerso, é o que as pessoas não veem. Então, cada um de nós aqui tem os seus valores, as suas lutas internas, suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, tem suas histórias, tem seus posicionamentos, tem uma visão de mundo. Cada um daqui acredita em alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente precisa entender o que está submerso que você precisa levar à tona. Isso é entender a marca pessoal. A marca pessoal ela está no meio, é a interseção entre como eu me vejo, que é a minha identidade, é quem eu sou de fato, como eu me vejo, a minha visão interna, e como os outros me veem, aí é a minha imagem. E se existe uma diferença muito grande entre a minha identidade e a minha imagem, a gente chama isso na psicologia de dissonância cognitiva. Então, a gente tem uma identidade, mas todo mundo nos percebe de outra forma. Sabe aquelas pessoas que falam assim, menina, achei que você era tão metida, mas te conheci, você é tão legal. Então, você, às vezes, está emitindo alguns sinais de ser metida, que talvez você nem de fato seja. E aí existe a tríade da marca pessoal. O que é isso? Isso aqui é muito importante. Por quê? Hoje, a gente vive um mundo muito de aparências. Aquelas pessoas que são personagens de Instagram, que fingem ser alguma coisa. Eu sempre falo que a marca pessoal verdadeira, ela começa pelo ser. É quem você de fato é, a sua essência. Então, o ser, depois de você saber de fato quem você é, se autoconhecer, você vai para o fazer. Você já entende as suas habilidades naturais, as suas capacidades, as habilidades que você precisa treinar para você ser quem de fato você quer ser. E, por último, o falar. De nada adianta uma pessoa ou uma empresa ser uma empresa massa, fazer um monte de coisa massa e não contar para ninguém. Então, se você tem qualquer um desses 3 pontos que estão de forma
sem aparecer aqui, você vai ter uma marca fraca. A marca forte, ela sabe quem ela é, sabe o que ela representa, ela tem atitudes compatíveis com o que ela representa e ela mostra isso. Ela tem orgulho do que ela faz e ela quer contar para as pessoas. Então, ela quer levar essa voz para o mundo. Eu trouxe um vídeo que eu gosto muito, que é do trainee da Heineken. A Heineken faz ações muito interessantes de marketing. E, para mim, essa é a prova viva, esse tipo de trainee da pessoa que consegue ser, fazer e falar. Quantas vezes a gente entrevista alguém para a empresa, na entrevista a pessoa sabe fazer tudo, a pessoa é maravilhosa, é pontual, é decidida. No primeiro mês você já vê que a pessoa não era nada daquilo. Então, marca pessoal é isso, é você, de fato, representar quem você verdadeiramente é. Porque hoje a gente não pode ser um profissional que fica ali no nosso mundinho, é muito confortável. Eu preferia estar na minha empresa agora, resolvendo um monte de coisa que eu preciso. Mas eu entendo que estar aqui é importante para tudo que eu acredito. Então, a gente começa a se colocar em posições que, às vezes, são desconfortáveis para a gente, mas são importantes, são necessárias. Hi. Hello. How are you? Into my lab. Okay, great. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, Mr. Cruz. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Great. Mr. Russell, thank you very much. Thank you. Sir, do you? Are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Say what it is. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Last time this happened was at a disco. The disco guy? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing an answer. Can you help us, please? Can you help us, please? Here's a fire exit thing. We have a gap here. Sir. Beba com moderação. Eu gosto muito desse vídeo porque ele mostra exatamente essa tríade do ser, do fazer e do falar. Então, não adianta mais o profissional só estar vendendo uma imagem que ele não entrega.
Quantas vezes a gente vê, sei lá, um anúncio, alguém fala que é uma empresa maravilhosa, só tem coisa boa nos anúncios. E aí, quando você vai ter contato com aquela empresa, com aquele profissional, o cara é desorganizado, o cara não promete, não entrega o que ele promete. Então, a gente precisa entender que o profissional hoje, ele é diferente daquele profissional de antigamente, que a gente fazia um currículo bom, estudava numa escola boa, numa faculdade boa, e isso era abrir portas para você trabalhar em algum lugar, para você ter a sua empresa. Hoje em dia, o profissional que mais vende não é o que tem o melhor currículo, é o que constrói uma melhor reputação. E essa reputação é esse conjunto da nossa vida, dos nossos repertórios, das nossas atitudes. Porque o que é reputação? Quem fala que se uma pessoa tem uma reputação boa ou não, não sou eu, são os outros. É como os outros enxergam o meu nome, de forma boa ou de forma ruim. Então, é a gente trabalhar para construir no outro uma percepção nossa. Isso é construir uma boa reputação. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, por que eu me apaixonei tanto por marca pessoal? Teve uma fase da agência que eu tinha muita dificuldade de conseguir subir os meus preços. Eu sabia do valor que eu entregava, eu sabia dos resultados que eu entregava, mas eu tinha muita dificuldade de subir preço para aumentar o desenvolvimento da equipe, para crescer a equipe, para ter novos serviços, investir em treinamentos para a equipe. Eu precisava ter um faturamento maior. Só que quando eu chegava no cliente, ele não tinha valor naquilo que a gente entregava. E aí eu comecei a estudar muito sobre branding. Até uma vez, um evento que eu fui, um cara falou isso, que se você quer, de fato, crescer, você precisa ter uma marca pessoal forte. Tem até um cliente meu, uma construtora, que eu gosto muito desse exemplo. Ele foi em São Paulo para uma reunião e ele queria contratar um paisagista, um arquiteto paisagista muito bom, muito famoso. E quando ele chegou na reunião, ele me contando, Karina, tu não sabe o que o cara me falou. Quando eu sentei, primeiro que eu levei um chá de cadeira, eu estava indo para São Paulo, sou uma construtora grande daqui, o cara me falou assim, eu preciso te falar duas coisas. A primeira é que eu sou caro, e a segunda é que eu sou lento. Ele disse que na hora ficou assim, e ele fechou com o cara. Porque ele sabia que o nome daquele cara, no projeto dele, ele ia conseguir vender mais. Olha o poder da força do nome do cara. O cara chegou a ser quase que arrogante com o cliente, com o dono de uma construtora. Eu sou lento e eu sou caro. Isso foi uma coisa que me marcou. Ele confiava tanto no que ele entregava, na marca pessoal dele, que ele já falou logo, eu demoro, sou caro. O cliente falou, beleza, eu sei disso. E fechou com o cara, enfim, foi um sucesso esse empreendimento. Então, o que a marca pessoal forte ela faz? Ela cria um desequilíbrio nas negociações. Esse meu cliente, ele que ia pagar, ele que deveria estar com o poder da negociação na mão dele, porque ele que está contratando, só que o cara inverte o jogo, por quê? Porque o nome do cara é forte. Então, eu coloquei aqui a foto... Uma foto de Niemeyer, bem nisso. Se você quiser contratar um arquiteto famosíssimo, um advogado famosíssimo, você já sabe que você vai pagar mais. Você já sabe que vai ter uma fila de espera. Vou contratar um médico. Só tem para daqui a 2 meses e meio, senhora. Sério? Não. Quanto custa? R$800 a consulta. Você fala, R$800 para esperar 2 meses para ser atendido. Porque aquele cara é uma referência e você espera. Então, quando você entende a sua marca, as pessoas esperam por você, as pessoas querem ser atendidas por você. Às vezes, eu recebo cliente na agência que fala para mim, eu não sei o que você faz, mas fulano me disse que vende e eu quero isso aí. Teve um cliente nosso que a gente levou até uma vez para o Conecta Imob, ele foi para uma palestra, o construtor, e falou assim, eu não quero mais saber nem o que é lead. Façam aí, eu já entendi que esse negócio vende, eu confio. E aí, às vezes, a gente coloca uma campanha de 10 mil, 20 mil de mídia, o cliente vende, sei lá, X apartamentos. Ele fala, não, então bora dobrar. Então, aquele cliente que não queria pagar nada, quando ele começa a confiar no seu trabalho, vê que dá resultado, ele é o primeiro a querer pagar mais. Então, a importância da marca pessoal é essa, é você ser ouvido. Uma das coisas que eu tinha mais raiva antes de eu começar a investir na minha marca
era que às vezes a gente chegava para o cliente com uma estratégia toda pensada, de pessoas que estudaram para aquilo. Não quero não fazer assim, eu vou fazer assado. Porque achava que comunicação qualquer um faz. Existe isso muito na comunicação. As pessoas acham que qualquer pessoa, o construtor, entende de comunicação. Só que quando você começa a ir criando uma certa autoridade, as pessoas vão querer até a sua opinião. Não, liga lá para o fulano que eu quero ouvir o que ele pensa sobre esse assunto, sobre essa decisão. Então, a gente precisa ter consciência do que o nosso nome representa, para daí a gente conseguir agregar mais valor ao nosso nome. Então, é uma função nossa, porque geralmente a gente está tão no automático, a gente está tão no operacional. Eu sempre fui uma pessoa de bastidor, sempre fui uma pessoa que estava ali fazendo o rolê acontecer, mas eu percebi no sofrimento que eu precisava sair um pouco do operacional para construir mais o meu nome em favor da minha empresa. E aí, o que é um profissional de baixo valor? É aquele profissional que faz tudo igual a todo mundo, ele não se diferencia, ele não tem posicionamento. Então, no ramo de vocês tem muito isso, são pessoas que fazem 2, 3 funções. Então, quando a pessoa pensa no corretor, ela não vai lembrar de você. Porque você está ali fazendo alguns serviços, você não se posiciona como o melhor corretor para o nicho tal. Se você não se posiciona, você não vai ser lembrado quando ele for precisar comprar de um imóvel. Então, o profissional de baixo valor, ele não sabe atrair os clientes. Ele não é visto como autoridade pelo cliente dele. Ele não tem uma boa comunicação. Comunicação é que vai levar a nossa mensagem para o nosso cliente. Então, se a gente não investe em comunicação, a gente não consegue vender. A gente tem exemplos. Esse filme da Barbie, eu falo, quem não acredita em comunicação é só ver o que o filme é ok, é bonzinho, não tem nada demais, mas todo mundo ouviu falar do filme, todo mundo quer ver o filme, porque está há um ano que eles estão investindo numa estratégia de antecipação de comunicação, que até quem não gosta quer ir ver. Então, todo profissional ele tem que ter essa estratégia de comunicação para ele conseguir vender mais. E como que é o profissional de alto valor? É o contrário do baixo valor. Ele tem muito claro quais são as metas deles, quais são os objetivos, aonde ele quer chegar, qual é o plano que ele vai traçar para chegar nesse local. Ele investe em comunicação. Ninguém nasce sabendo falar bem. Comunicação é uma habilidade treinável. Como? Fazendo, falando, testando. Como tudo na vida, como toda habilidade da vida. Então, ele tem uma facilidade de atrair clientes muito maior. Tipo esse paisagista que eu falei. O cara saiu daqui, pegou um voo, se hospedou no hotel, fez a reunião com o cara, levou um chá de cadeira, ouviu que o cara é caro e fechou com o cara. Esse é o poder de um profissional de alto valor. Então, como a gente pode lapidar a nossa marca pessoal? Eu acredito muito no seguinte. Aqui eu coloco o ser, fazer e o falar. O ser é o quê? É o autoconhecimento. É eu entender quem de fato eu sou, quais são as minhas habilidades, o que eu preciso desenvolver que eu ainda não tenho de forma nativa dentro de mim. Qual é o meu propósito? O que eu acredito? As minhas crenças. Tudo isso é o autoconhecimento que traz, essa mentalidade. Tem gente que tem uma mentalidade que é uma mentalidade que tem crenças o tempo inteiro achando, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Se você está o tempo todo pensando isso aqui dentro da sua cabeça, é claro que não vai dar certo, você não vai nem tentar, porque você não confia no que você faz. Subindo, a gente tem um posicionamento. Eu considero o posicionamento a decisão mais importante de uma carreira e de uma empresa. Quando a empresa quer atirar para tudo que é lado, eu comecei a atender recentemente um cliente, referência em Minha Casa Minha Vida, que veio dizer para a gente que ia lançar um beira-mar. Eu olhei para ele e falei, cara, não rola. Não rola, você tem que ter outra marca para ser beira-mar. Não, mas a minha marca é muito conhecida. Conhecida como Minha Casa Minha Vida. Você não pode queimar imobiliária. Quantas imobiliárias vocês já viram que atendiam Minha Casa Minha Vida e que atender o alto padrão? Não rola, não funciona. Porque na cabeça daquele cliente, você tem aquele público. Imagina a C&A lançar uma coleção exclusiva de ternos de alta costura por R$5.000. Você não compra um terno da C&A de R$5.000. Pode ser melhor do que o do Ricardo Almeida, você não compra.
Está na sua cabeça aqui, ó, implantado. Você não compra, então não queira ser um Minha Casa Minha Vida que vem de beira-mar. Eu falei isso para o cliente, ele ficou puto. Eu falei, quando estiver pronto, até pode vender, porque já está pronto. Mas na planta a gente conseguir vender é muito difícil. Tem que ter uma nova marca que passe outras associações e o corretor, na hora de vender, ele vai falar, ó, fique tranquilo que é do grupo tal, é um grupo seguro, que já trabalha muito no segmento do Minha Casa Minha Vida, está fazendo essa nova marca. Mas você querer ser tudo, você acaba sendo nada. Então, posicionamento é uma decisão importantíssima. Se vocês, como corretores, querem vender do Minha Casa Minha Vida ao beira-mar, não vai dar certo. Vocês vão vender numa velocidade muito mais devagar. Então, a gente tem um posicionamento, obra. Obra é o resultado. O que, de fato, você faz? Os resultados que você gera, o que você entrega, os conhecimentos e competências que você tem, que aqui está na fase do fazer. Atitudes, o seu jeito de fazer. Então, às vezes, a gente compra com alguém porque tem uma estima naquela pessoa, um carisma, aquela pessoa tem um modo que se identifica com o meu. E no falar, comunicação e imagem. Então, a gente precisa entender que comunicação é a habilidade do século. Hoje em dia, lá na agência, a gente quer contratar alguém, a gente pede para ela mandar um vídeo. Então, assim, isso vai ser cada vez mais comum. E eu costumo falar que essa geração que está vindo aí vai dar um banho na gente, porque eles nascem com um chip digital dentro deles. Meu filho pega... Rita sabe, né, Rita? Meu filho pega o celular, parece um youtuber. Não tem vergonha de nada, é nativo, clica aqui no sininho, não tem canal nenhum, mas faz o vídeo lindamente. Então, a gente é essa geração que não teve o digital na infância. A gente não é um nativo digital, então a gente tem mais dificuldade de fazer um vídeo, de fazer uma comunicação, de abrir uma live, mas a gente precisa desenvolver essas habilidades, porque hoje elas são importantes para potencializar a nossa mensagem. E, por último, a nossa imagem, que eu falo que é a pontinha do iceberg, porque não adianta também você ter uma imagem e todo o resto ruir. A imagem tem que estar alinhada com o que você é e com o que você quer representar, mas a imagem importa. Se eu chegasse aqui toda desmantelada, vocês iam dizer, quem que é essa para estar fazendo essa palestra? Então, a gente precisa entender... Eu vou entrar agora na parte de posicionamento, que é essa questão que eu falei, que eu acho a principal decisão de uma carreira e de uma empresa, que eu bato muito nessa tecla com os meus clientes. Então, esse cliente, como eu comentei, que quer ser tudo, acaba não sendo nada. Então, a primeira pergunta que a gente faz para uma empresa ou para uma marca pessoal é: o que você quer representar? Porque a gente não consegue representar tudo. Um dos grandes pontos-chave de posicionamento é você ter uma única palavra na mente do seu consumidor. Se você conseguir emplacar uma boa palavra, você vira referência naquele assunto. E aí a primeira pergunta é: o que de fato eu já represento hoje? Quais são as 3 palavras que as pessoas têm quando escutam o meu nome? Então, assim, o que é o posicionamento? É o lugar que você ocupa na mente das pessoas. Todos nós aqui ocupamos algum lugar. A marca ocupa algum lugar, é você conseguir representar alguma coisa para alguém, para o seu público. E aí, essa pergunta aqui eu acho muito bacana. Na mentoria a gente faz esse exercício, que é você começar a perguntar para as pessoas, para os seus clientes, para pessoas do seu círculo profissional, quais são as palavras que você associa a mim. Aí pode vir, vou dar aqui exemplos: competência, preguiçoso, atrasado, referência, autoridade, desorganizado. Então, assim, são essas palavras que você entende de forma clara o que você está representando na mente das outras pessoas. E aí você vai ter que pensar o seguinte: eu estou no rumo certo ou no rumo errado? Pode ser que você já esteja no rumo certo, do que você está, de fato, representando na mente das outras pessoas. Se você estiver certo, já é mais fácil. Você só vai precisar aumentar a visibilidade e a diferenciação. Se você estiver no rumo errado, aí você precisa fazer um reposicionamento de marca. E isso é algo que a gente passa direto. A gente atende, às vezes, cliente que ele precisa se reposicionar. Karina, não vendo, não faço patrocinado, não sei o quê, fiz TV, rádio, jornal.
Você sabe o que as pessoas estão pensando de você? Já conversou com o seu cliente? O próprio corretor, quando o cliente chega para falar, é o primeiro que fala, esse aí, compre não. Como é que você vai fazer mais campanha se o próprio corretor não está confiando na tua marca? Precisa fazer um reposicionamento, um trabalho com todos esses públicos. Então, uma das perguntas-chave é essa: qual palavra eu quero associar ao meu nome? Quando você sabe essa palavra, então vou dar um exemplo, eu quero ser referência em Minha Casa Minha Vida. Eu quero ser a autoridade máxima. Enfim, é alguma palavra que você queira representar. E a partir dali, as suas ações elas vão ser de formas repetitivas naquela direção. Tem gente que acha que a repetição é algo ruim. No branding, ela é uma das palavras-chave. A repetição é a mãe da percepção. Eu só te percebo como uma pessoa atrasada porque todos os dias você chega atrasado. Eu só te percebo como uma pessoa competente porque sempre que eu faço uma reunião com você, eu vejo a sua competência. É muito simples, mas as pessoas acham que repetição é cansativo, não é legal. Todas as marcas usam a repetição o tempo inteiro, em todos os códigos, em todas as frases, em todos os jingles que a gente decora. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de marca, que vai ficar mais claro essa questão da repetição e da única palavra que eles representam. A Volvo é uma marca de carro que eles o tempo inteiro querem vender, querem representar a palavra segurança. Então, você pode não comprar o Volvo porque ele é um carro seguro, por outros motivos. Mas você vai falar, não, comprei um Volvo que é mais seguro para a minha família. Então, eles estão o tempo inteiro na comunicação reforçando esse atributo. Aí, um outro exemplo, Walmart. Qual é a palavra-chave de Walmart? Economia. Então, você pode estar comprando algo num supermercado que tem a palavra-chave economia mais caro, mas você sai com a percepção que você está economizando. Por quê? Porque, ao longo de anos, ele fala, venha no Walmart, é mais barato, você economiza dinheiro. Então, todas as marcas, as grandes marcas do mundo, elas fazem isso. Elas repetem a sua comunicação o tempo todo, para mesmo que lá não tenha o produto mais barato, você sai de lá com a sensação, não preciso nem pesquisar, vou no Walmart. Pode passar. Coca-Cola. Qual é a palavra-chave de Coca-Cola? Felicidade. Se você pegar todos os materiais da Coca em 100 anos, eles estão falando de felicidade. Eu trouxe até uns exemplos aqui. Felicidade é dividir uma Coca-Cola geladinha. Você me faz feliz. A embalagem com um sorrisinho. Hoje acordei com vontade de espalhar felicidade. Por quê? Porque eles querem que você olhe a Coca e lembre de momentos felizes, lembre de experiências felizes. Então, eles não estão vendendo um refrigerante. Eles estão vendendo esses momentos felizes. E aí, qual que é o grande segredo? Trabalhar consistentemente, constantemente, para a gente ser o primeiro da nossa categoria. Então, vamos supor que você escolheu o nicho de imóveis para investimentos. Esse vai ser o meu nicho. E aí eu vou trabalhar, e a minha palavra-chave vai ser valorização. Um exemplo. Você tem que trabalhar para ser o primeiro na mente desse teu cliente o tempo inteiro. Todo mundo aqui quer ser top of mind. Acho que ninguém entrou aqui na corretagem para você mais um, vai ser uma renda extra minha. A gente tem que entrar numa categoria, no segmento que a gente entra, para fazer o melhor. Então, vamos supor que você vai falar assim para mim, Karina, não é fácil eu ser o primeiro nessa categoria, é uma categoria muito grande. Qual é a dica do branding? Se não puder ser o primeiro, crie uma categoria sua. Karina, como assim? Vou criar uma categoria. Vou falar por mim. Primeiro, eu era uma agência de publicidade. Aí eu fui para o nicho agência de marketing. Tem algumas. Eu criei o nicho agência de marketing digital voltada para o mercado imobiliário. Não tem nenhuma, só tem eu. Por isso que eu atendo 20 e poucas construtoras. Porque a construtora, ela vai olhar para mim e vai dizer, a Karina entende disso. Tem construtor que senta comigo e fala, Karina, tu atende todos os meus concorrentes? Eu falo, é. Aí ele fala, mas e aí? Você está satisfeita com a tua? Não, não estou. Eu falei, venha para cá. Ele quer vender. Se eu vender para as 20, eles estão felizes. Então, quando eu crio um nicho
uma categoria que não era comum no meu mercado, é mais fácil de eu ser o primeiro naquele mercado. E aí, Karina, eu só vou vender para aquele nicho específico? Não. Por conta de um posicionamento imobiliário, eu recebo outros clientes também. Eu não vou deixar de atender, mas eu me posiciono daquela forma. E aqui é falando exatamente sobre isso que eu falei agora. Então, existe um mercado, segmento, nicho e subnicho. Quanto mais subnicho você tiver, mais referência rápida você vai conquistar. Porque aquela pessoa, daquele jeito, ela vai dizer, eita, tem uma pessoa que fala desse assunto. Exatamente naquela dor que eu tenho, naquele mercado que eu tenho. E aí, como definir o nicho? É uma pergunta que muita gente me faz. Karina, como é que eu defino o meu nicho? E aí, eu trouxe aqui um conceito, que é do Jim Collins, de um livro muito legal, que é Empresas Feitas para Vencer. Não sei se vocês já leram esse livro, é um livro que eu recomendo, de administração. E aí ele fala algo muito simples. Ele chama de teoria do porco-espinho. Que ele fala que tem que juntar esses 3 pontos. Você tem que ser bom naquilo, você tem que entender aquele ramo que você se propõe, você tem que ter uma paixão por aquele segmento, aquele mercado, e você tem que ter um motor econômico. Aquele mercado tem que ter ali um desejo, tem que ter uma demanda. Quando eu escolhi para o mercado imobiliário, eu atendia muito restaurante. Eu atendia um monte de restaurante. Bali, Boys, Montagos, um monte. Black Beef. Os caras não tinham grana para investir em comunicação. Não tinham. Não tinham. Vamos fazer uma campanha assim, assado, vamos chamar influenciador. Não dá. Era o básico. O meu trabalho para fazer o básico é o mesmo para eu fazer um pouco mais diferente. Quando eu migrei para o mercado imobiliário, eu olhei muito isso aqui. Eu tinha um cliente que era do segmento imobiliário, que era contrato. O primeiro lançamento que eu fiz imobiliário foi o Gramonte, aquele ali do lado do Extra. E foi a primeira vez que um cliente me falou, Karina, pode fazer o plano de mídia do tamanho que você quiser. Eu fiz assim, ó. A Rita trabalhava na Gazeta. Na época, eu cortava a verba, porque eles queriam investir, queriam fazer show, queriam fazer isso. Eu dizia, não, gente, não precisa. Vamos. Eu era comedida. Em todos os meus outros clientes, eu tinha que estimular. Não, gente, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso. Eu fiz, caramba, tem dinheiro nesse mercado. Meu primeiro cliente que eu conquistei desse mercado, que para mim era um cliente enorme, que eu era uma agência pequena, ele me fala essa frase, pode fazer o plano que você achar necessário. Eu falei, opa, aqui tem dinheiro. Eu podia ficar lá vendendo pizza, hambúrguer, podia. Tem várias agências que se posicionam nesse mercado, não tem nada de errado. Mas eu vi que existia um motor econômico nesse mercado que vocês atuam hoje. Então, as construtoras, como elas vendem apartamentos 500 mil, 1 milhão, elas têm aquele percentual de comunicação. E são empresas, digitalmente, a maioria imaturas. Então, eu percebi nesse nicho um motor econômico, algo que eu gostava de fazer e que eu conseguia entregar algo bom. Então, cada um de vocês vai ter as suas paixões, vai ter o que é bom, mas ter um nicho é importante. E aí você pode me perguntar, por que o Jim Collins chama de modo porco-espinho nesse livro dele? Ele fala o seguinte, que o porco-espinho é um bichinho que tinha tudo para ser uma presa muito fácil. Porque ele é gordinho, ele não corre muito. Mas qual que é o grande lance do porco-espinho? Ele tem os espinhos, que só ele tem. Então, ele tem uma proteção, ele tem um sistema de defesa que o predador quer pegar ele e ele não pega. O cara desiste. Então, ele fala muito sobre isso, que nós, como profissionais e como empresas, temos que encontrar esses nossos modelos de proteção de mercado. E aí, no posicionamento, essa é a parte mais difícil do posicionamento. É uma frase simples, mas ela é mais difícil, que é o foco. Quando você tiver um foco na sua marca, na sua empresa, você tem que seguir ela, porque se cada hora você muda o posicionamento, você não vai conseguir despertar essa palavra. Então, é uma escolha e muitos descartes. Então, quantas vezes a gente, como profissional, aparece uma oportunidade e a gente tem que pensar, essa oportunidade está me levando em direção ao meu objetivo ou não?
Porque, senão, a gente precisa falar não também para essas oportunidades que vão aparecendo e podem estar, de forma, desviando a gente do nosso objetivo como profissional. E aí eu gosto de falar que quem quer se associar a tudo não se associa a nada. Então, esse meu cliente que quer vender do Minha Casa Minha Vida, a obra pública, a médio padrão, a alto padrão e beira-mar, é muito difícil, em uma única marca, você conseguir vender tudo isso. Aí tem gente que acha, não, mas vamos fazer uma linhazinha, bota uma palavrinha embaixo. Não vai, a marca está aqui, ó, está instalada aí na sua mente tudo o que você acha daquela marca. Por isso que a imobiliária que quer sair do Minha Casa Minha Vida para o beira-mar, ela não consegue. Ela não consegue. É melhor você ser o melhor naquele nicho que você escolheu. E aí eu gosto de trazer esse exemplo porque eu quero perguntar a vocês, vocês comprariam a lasanha bolonhesa da Colgate? Isso é real. Nos Estados Unidos, na década de 90, os marqueteiros da Colgate tiveram essa brilhante ideia. Vamos crescer, a gente tem uma marca muito conhecida, todo mundo compra Colgate, todo mundo gosta de Colgate. Vamos crescer os nossos segmentos. Vamos para o ramo alimentício, porque a pessoa come e já escova o dente. Já está tudo certo. Então, vamos para essa linha de congelados que vai ser um sucesso. Todo mundo conhece a Colgate? Quando a gente colocar na gôndola a lasanha da Colgate, todo mundo vai comprar. Foi um fracasso. Por quê? Porque você sente o gosto da pasta de dente, só de olhar, né? Você já sente aquela menta. Pode ser a melhor lasanha do mundo. Você não compra. Exatamente, porque na sua cabeça, Colgate é a pasta que eu escovo o dente, tem aquele gostinho, tem aquele... Eu sei, já é aquele meu ritual. Você não vai comer a lasanha da Colgate. E isso acontece o tempo todo. Tem vários exemplos de marcas que foram fracasso e às vezes não sabe por quê. O próprio McDonald's já lançou pizza nos Estados Unidos e foi um fracasso. Tem várias histórias. A União, não sei se... A Açúcar União, que é muito famosa, né? Lançou uma vez uma barrinha de cereal, na época do boom da barrinha de cereal. A pessoa vê a barrinha de cereal com o nome União, pode ter lá, sem açúcar. Você fala, oxe, isso aqui vai estar cheio de açúcar. Como nada, eu quero ser fit e agora eu vou não comprar. Então, isso é normal. Então, por isso que você estudar sobre percepção do outro, a gente consegue vender muito mais quando a gente é intencional. Porque a maioria das pessoas age de forma inconsciente o tempo todo, aleatória. Eu costumo falar que é aquela vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai indo, vai indo. E não toma consciência do que ela representa. E aí, outra coisa importante do posicionamento. Não adianta também você pegar uma palavra que já está muito forte em algum concorrente seu. Como assim, Karina? Vou dar um exemplo. Eu dei aqui o exemplo da segurança jurídica, de Placic. Se vier uma construtora agora, nova, e querer usar essa palavra, vai ser muito mais difícil, porque já existe uma marca consolidada que usa esse termo. Então, vamos supor, uma empresa de cosméticos vem querer falar de sustentabilidade, brasilidade. A Natura já tem esse posicionamento fincado, é uma bandeira fincada. Então, é muito mais difícil. Então, o objetivo é a gente olhar algumas lacunas que existem no mercado, para a gente fincar a nossa bandeira de posicionamento. E aí, quais são as perguntas chaves? Eu falo sempre, marketing brand é sobre empatia, é você entender o outro. Um dia eu vim aqui, recentemente, para um cliente nosso, não foi o Williams? O Williams me perguntou o seguinte, é um cliente chamado Saco da Pedra, que é um cliente que tinha um problema de imagem muito claro, quando a gente recebeu, e o William perguntou, Karina, qual é o ponto do produto-chave que eu vou vender tudo? Eu falei, se fosse fácil assim, não é. O ponto-chave é sempre a gente entender o outro. Então, tem pessoas que vão comprar esse loteamento porque ela está numa fase de vida que quer um local tranquilo e quer uma aposentadoria. Tem pessoas que estão começando a vida, mas amam casa, tem crianças. Então, você entender o porquê que o outro está procurando o empreendimento é o principal. Então, qual é a dificuldade hoje onde ele mora? É o pagamento? É o quê? Ele tem medo da empresa dele não dar certo e ele não conseguir bancar aquele financiamento.
Como você pode ajudar esse seu cliente? É a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. Como eu posso ajudar esse meu cliente? E qual o sentimento que a minha marca desperta? Então, quando eu chego numa reunião, numa entrevista, eu tenho que ser o cara que vai ser o guia desse cliente. Você está realizando um dos maiores sonhos da vida do cara. Muita gente passa a vida inteira, compra um único imóvel. Então, olha a responsabilidade que vocês têm nesse momento de entender, de oferecer o melhor produto que faça sentido para aquele cliente naquele momento da vida dele. E é isso aqui, eu gosto de falar sempre. Eu tenho um cliente que, pelo amor de Deus, quer fazer... Na época que a gente fazia outdoor, eu ficava desesperada. Porque quer colocar o prédio todo no mesmo outdoor. Quanto mais você dificultar, quanto mais você falar difícil, quanto mais você usar jargão técnico, mais ignorado você vai ser. O nosso cérebro, ele não gosta de coisa complexa. Ele gosta de coisa simples. Por isso que pessoas que falam simples conseguem uma conexão muito mais rápida. Então, numa comunicação, às vezes vocês fazem comunicações para vender imóveis, eu percebo até um grande erro dos corretores, é que a página do cara parece um tabloide de prédio. Vocês não vendem prédio. Se vocês vendessem só o prédio, todo mundo vendia a mesma coisa. Todo mundo vendia igual. Porque tem aquela pessoa que vende muito mais. Aquela pessoa, ela não está vendendo só o imóvel, ela está entendendo o contexto por trás daquele sonho daquela pessoa. Então, quanto mais simples a gente conseguir falar, atingindo de fato quais são os sonhos, os desejos, as dores daquela pessoa, mais fácil a gente vai conseguir se comunicar e se conectar com ela. Eu gosto de falar que quem confunde, perde. Então, eu vou dar um exemplo de uma estratégia que a gente fez, o New Time da Colio. Quando a gente começou a atender eles, 2020, auge da pandemia, o New Time tinha uma outra proposta na cabeça do construtor, e quando a gente começou a trabalhar a comunicação, a gente falou, a gente só vai usar uma única palavra. Vai ser transformador, é a palavra que a gente queria colocar na mente das pessoas. É um prédio que vai transformar o mercado, é um prédio que vai transformar a Colio, é um prédio que vai transformar aquela área da Pajuçara. Então, a comunicação, muitos banners, muitos vídeos, só tinha essa palavra. New Time, transformador. Você não sabe nem o que é, se é 1 quarto, 2 quartos. Você quer saber o que é esse produto. Quando você começa a falar muito, parece que você quer jogar o folder dentro do anúncio. O cara não quer nem ver. Porque tem tanta coisa, tanta informação, o cara na correria passa. Então, quem confunde, perde. Foque em um único atributo e seja fortemente associado àquilo que você quer passar. E aí a gente precisa perguntar o seguinte, a marca de vocês que estão aqui, levam os seus clientes para onde? Toda marca tem que levar um cliente para algum lugar. Os produtos que a gente vende são um meio. Então, a sua marca leva o cliente em busca de segurança, em busca de bem-estar, em busca de qualidade de vida. O melhor lugar, o lugar perfeito para ele morar. Para onde vocês estão levando esses clientes? Porque toda marca forte, toda marca valorizada, ela não vende o produto. Ela não vende o produto. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. A Nike. A Nike não vende tênis, não vende produto esportivo. Ela vende a sua vitória, através da sua superação, através da sua disciplina. O Just Do It é isso. Está chovendo, está doente, vá lá e faça. Isso a Nike vende. Se você for pegar o tênis um com o outro, são muito parecidos. Por que a Nike tem uma marca forte, a Adidas tem uma marca forte? Porque elas vendem conceitos. E esse local de levar o cliente é muito importante. Então, outro exemplo que eu trouxe aqui, a Dove. A Dove, eu sou fã da comunicação da Dove há muitos anos. Ela vem com essa beleza real, muito antes dessa diversidade e inclusão que já é batida hoje. A Dove não vende sabonete nem hidratante. A Dove vende autoestima. Você vender autoestima tem um poder muito maior do que você vender sabonete e hidratante. Ela quer que você se sinta mais bonita quando você usa um produto Dove. Então, o produto é um meio para você se sentir mais bonita. Mas ela vende um sentimento. E quando a gente vende um sentimento, é muito mais fácil de você vender, de você conectar.
E essa pergunta a gente precisa fazer. Para onde eu estou levando os meus clientes? Qual é o sentimento que eu estou despertando quando eu converso com eles? Quando eles têm contato com a minha marca, nos pontos de contato? Existe um livro chamado Primal Brand, que é incrível, e ele fala o seguinte, que as pessoas não compram um produto ou um serviço, mas compram o que ele representa. E isso é uma verdade. O escritor do Primal Brand significa branding primitivo. Ele chama Patrick Halo, e ele começou a estudar por que existiam marcas tão fortes, que as pessoas são tão apaixonadas. As pessoas fazem tatuagem daquela marca. E marcas que não despertam nada. E ele começou a ver uma relação entre as comunidades primitivas, as religiões. E ele começou a estudar sobre religião. Religião, se você for ver, são crenças que vai de geração em geração se perpetuando. Ela tem símbolos, ela tem ícones, ela tem crenças. Por que a religião tem esse poder de mover multidões? Assim como essas religiões, grandes marcas têm o poder de mover multidões. Marcas, como eu falei aqui, por exemplo, como a Nike, como a Apple. O que essas marcas fazem que elas conseguem passar de geração a geração sendo desejada? E aí ele listou 7 elementos, que eu vou passar de uma maneira rápida, tá? A primeira, ele fala que é a história de criação. Toda marca forte conta a sua história de criação. Coloquei aqui a foto do Jeff Bezos, da Amazon, que eu acho sensacional essa foto. Então, vocês podem contar qual é a história de criação de vocês. Por que vocês escolheram a corretagem? Ah, foi porque eu trabalhava num lugar que eu batia ponto, e aí eu fui ser mãe, e eu precisava estar mais em casa com meu filho, e eu vi na corretagem uma forma de ter mais flexibilidade no meu trabalho. Enfim, cada um tem a sua história. Então, essa história ajuda as pessoas a te admirarem, a se inspirarem em você e a se identificarem com você. A segunda, ele chama das crenças. Toda religião tem o seu sistema de crenças, todas as grandes marcas acreditam em algumas coisas. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Dove de novo. Qual é a crença da Dove? A Dove acredita que a mulher ela precisa ter mais autoestima, acreditar mais na beleza real dela. Então, ela já faz há muitos anos várias críticas a Photoshop, a padrão de beleza, aquela modelo magra, alta, loura, do olho azul. Ela faz essas críticas através de uma comunicação mais diversa. Coloquei ali a Lush, que é uma empresa também de cosméticos. Qual que é a crença da Lush? Não fazemos nunca testes em animais. Quem se identifica com isso, compra essa marca. Então, coloquei aqui alguns exemplos de crenças que a gente pode trazer coisas que a gente acredita. Então, se você pegar esses grandes influenciadores do digital, vira e mexe, cada um deles tem a sua crença. Vai ter gente que você vai se identificar e vai ter gente que você não vai se identificar. E isso faz parte. Assim como as religiões, cada um vai se identificar com uma. Terceiro elemento são os ícones. As marcas fortes, elas têm ícones que simbolizam alguma coisa e começa a repetir esses ícones em vários lugares. Eu trouxe exemplos aqui de influenciadores, porque os influenciadores, muita gente critica, muita gente, eu vejo muita gente realmente julgando, mas esses grandes influenciadores, eles são grandes experts em criar comunidade. E hoje em dia, não tem nada mais valioso do que uma comunidade engajada. Se você tem pessoas que é igual a religião, né? Se você for ver esses grandes influenciadores, às vezes você vai e fala, me parece uma seita a palestra da pessoa. Porque é o povo chorando, morrendo, querendo foto. Então, eles têm uma comunidade engajada. Aqui eu trouxe o exemplo da Boca Rosa. Em tudo, ela usa o nome Boca Rosa na marca dela, nos produtos que ela tem, no escritório dela, no biquíni que ela usa, no sofá. Então, ela bota um monte de Boca Rosa. Você pode nem seguir a mulher. Aí um dia você vê uma Boca Rosa, você lembra dela. É um ícone que chama a atenção. Rituais. Quais são os rituais que toda empresa, todo profissional tem? Então, um exemplo. Você tem um ritual de um esporte específico que você faz, de um lugar que você vai, antes de começar a trabalhar, você liga um incenso, você faz um café, enfim, qual é o seu ritual? Eu ando na praia. Então, mostrar esses rituais gera esse tipo de conexão. Tem alguns influenciadores que têm um ritual do banho gelado. Não sei se vocês já viram. Tem o outro que acorda às 5 da manhã. Aí, essa galera que compactua com aquela pessoa
vai acordar às 5 da manhã, lembra de você. Por quê? Porque você é o líder desse movimento que fala que é um ritual importante por conta disso. Não é só o ritual, é explicar o porquê daquele ritual para ele ter um significado. Outro elemento, que é o quinto, o Patrick Hello chama de palavras sagradas. Vejam que até os termos dos elementos têm sempre a ver com as religiões. O que são as palavras sagradas? São aquelas palavras que elas são únicas suas, a sua comunidade vai conhecer. Então, por exemplo, trouxe aqui o exemplo do McDonald's. Ele, no mundo inteiro, resolveu se apropriar da forma carinhosa com que os clientes chamam eles, que nesse caso é o Mac. Então, um exemplo, lá na agência, a gente chama os colaboradores de Yellovers. E é uma palavra nossa, que vem de yellow, com lovers, enfim. Então, vira e mexe, alguma pessoa que quer trabalhar, manda já uma mensagem. Eu quero ser um Yellover, como é que eu faço? Tem vaga? Então, são palavras que você vai colocando ali no seu dia a dia. Às vezes, podem ser pequenas frases que, quando a pessoa escuta, ela lembra de você. Os influenciadores fazem isso o tempo todo, que vira praticamente o bordão daquele cara. Vocês já devem ter percebido. Essa parte do bordão eu acho engraçada, porque eu vou trazer aqui um exemplo. Aquele cara lá que joga a bola e faz receba. É uma palavra que quem se conecta com ele vai fazer o gol, o menino, o adolescente, receba, lembra do Luva de Pedreiro. Vários influenciadores fazem isso o tempo todo. E, às vezes, são algumas frases. Por exemplo, eu estava um dia desse assistindo uma live do Paulo Vieira, ele fala o tempo todo, você tem a vida que você merece. E aí, às vezes, é uma frase que vai ter gente que vai falar, eu não concordo, não é bem assim. Mas a galera que é fã dele, que gosta, começa a repetir aquela frase e considera aquela uma frase sua, que é o que a gente chama das palavras sagradas. O sexto elemento, volta ali, que eu vou falar isso. O sexto elemento são os descrentes. Toda religião tem os descrentes. O que é o descrente? Aquele cara que não acredita no que você acredita. E isso faz parte de uma marca forte. Toda marca forte tem os descrentes, que são as pessoas que não compactuam com, quando você for trazer a sua verdade, o que você acredita, vai ter os que não acreditam. Então, eu gosto de trazer o exemplo aqui, Apple e Samsung. Quem gosta da Apple, gosta da Apple. E quem gosta da Samsung, gosta da Samsung. Cada um tem os seus motivos. Mas todas as marcas fortes, Burger King, McDonald's, Pepsi, Coca, todas as marcas fortes, ela tem essa dualidade de pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Porque ela desperta esses sentimentos, essas paixões. E, por último, ele traz o elemento que ele considera um importante elemento, que é o líder. Toda marca que é muito forte, ela tem um líder por trás. E, no caso da marca pessoal, esse líder somos nós. Então, quem lidera o nome Karina sou eu, quem lidera o nome Rita, quem lidera o nome Meire. Então, a gente se entender como líderes da nossa marca, para a gente conseguir liderar pelo exemplo, né? E mostrar às pessoas tudo que a gente acredita, tudo que a gente vive. Então, aquele líder que inspira. Então, se você pegar as grandes marcas, a gente tem o Walt Disney com a Disney, Steve Jobs com a Apple. Então, são marcas de pessoas que, mesmo o cara morrendo, o legado dele está ali. As pessoas falam as frases dele, as pessoas ainda lembram de coisas que ele fazia. Então, existe aquele legado que realmente ficou nas marcas fortes. A gente trouxe o exemplo da Apple. A Apple tem o Steve Jobs, a Samsung não tem ninguém. Então, quanto mais elementos você tem, Patrick Hello fala que as marcas realmente fortes, elas têm os 7 elementos. Então, se não tiver um elemento, já não é considerada uma marca forte. E nós, como profissionais, podemos, de forma consciente, começar a trabalhar esses elementos na nossa comunicação, nas nossas atitudes. E aí, para fechar, a mensagem que eu quero principal passar para vocês é que vocês são o CEO, né, trazendo o termo americano, mas o grande gestor dessa marca que chama você. Então, é colocar essa autorresponsabilidade para entender o que é branding, quais são os fundamentos do branding, como eu posso fazer o meu nome abrir portas para mim. Eu falo que marca pessoal é um imã de oportunidades. Porque quando você começa a se posicionar, começa a se diferenciar, a ser mais relevante, as oportunidades começam a aparecer mais para você. E aí, gente, para fechar, eu queria falar para vocês desse projeto. É um projeto meu novo, que eu fiz esse ano, chamado Empodera Sua Marca. É uma mentoria de marca pessoal. Então, eu comecei a utilizar isso. Eu vou contar um pouco como surgiu.
Olha aí a história de criação. Eu comecei a estudar branding há um tempo e comecei a aplicar ele para mim, para minha empresa. E aí, algumas pessoas, poucas pessoas, começaram a chegar no meu Instagram: Karina, você fala sobre esse assunto, eu acho legal, me dá uma consultoria, me dá uma mentoria. E eu não conseguia. Isso foi ano passado. Eu estava até em época de campanha política, que a gente também faz campanha política lá na agência. E aí eu falei, não tem como, tal, e indiquei uma pessoa que eu conhecia do Instagram, não é daqui de Maceió, e falei, essa pessoa fala muito desse tema, vê com ela que eu sei que ela tem uma mentoria. E aí, uma dessas pessoas fechou, que era até uma arquiteta. Ela fechou e eu encontrei com ela no Tracto. Eu fui palestrar no Tracto, quando eu saí, ela, Karina, eu preciso falar com você, eu sou a sua seguidora, que pediu uma indicação, queria que você me desse uma mentoria. Preciso te falar uma coisa, eu odiei a sua indicação. Eu falei, sério? Fiquei assim, né? Por quê? Ela falou, Karina, tudo que ela me falou, eu nunca vi você fazer, eu nunca vi você falar. Aí eu falei, mas o que foi que ela te falou? Em resumo, essa minha seguidora arquiteta, né, falou na mentoria para essa outra pessoa que queria ser uma arquiteta de alto padrão. E aí, qual foi a recomendação que ela recebeu? Dela começar a viver uma vida de alto padrão e a mostrar uma vida de alto padrão. Indo em restaurantes caros, indo em salas VIPs de aeroporto. Ela disse, Karina, eu fui uma vez na sala VIP e a mulher mandava eu postar lá. O meu marido dizia, menina, o que é isso? Pare com isso. E eu me sentindo mal em ter que fazer, porque a mentora falou. Aí, quando ela falou aquilo, eu falei, não, eu vou fazer a minha mentoria. Isso foi em agosto do ano passado. Eu falei, não, ano que vem eu vou me estruturar para fazer, de fato, o que eu acredito. E fiquei me sentindo super mal de ter indicado, porque foi cara para ela. E ela disse, Karina, quando você fizer, eu vou me inscrever no primeiro dia. E ela participou dessa turma. E aí, o que é o Empodera Sua Marca? Pode passar. O Empodera Sua Marca é uma mentoria de marca pessoal para profissionais que querem atrair melhores clientes e serem mais valorizados, porque assim vão conseguir vender mais. Então, já existem 8 módulos, é uma plataforma, ele é todo online. É uma plataforma que vai encontrar lá 8 módulos que começa com os fundamentos do branding. Então, diferenciação, relevância, associação, enfim, são vários. O segundo módulo é autoconhecimento e mentalidade, que é quando a gente vai fazer aqui o CIS Assessment, que é uma ferramenta de você se autoconhecer e depois mandar para as outras pessoas como elas te percebem. Vem um relatório de 46 páginas sobre você, bem personalizado. Depois, as tendências de mercado. Eu sou fissurada em tendências. Eu gosto de estudar o que está acontecendo em São Paulo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando chegar no meu mercado, eu já estou pronta. Então, por exemplo, a gente colocou o inbound marketing na agência em 2017. Aqui não tinha ninguém que fazia inbound marketing, que é isso, de você... Marketing da atração, né? Se cadastrar, receber um e-book, uma apresentação, receber o lead, ir para o CRM, isso em 2017, ninguém fazia. Mas lá em São Paulo já estava avançado. Então, eu sabia que era questão de 1, 2 anos para chegar aqui. Então, essa parte de estudar tendências é você ter um olhar atento ao futuro, para você dar um passo antes da concorrência. Então, tem um módulo só de tendências de mercado. Depois, tem um módulo sobre arquétipos. Arquétipos, muita gente não sabe o que é, mas é algo que a gente estuda muito na faculdade de publicidade, porque toda propaganda, todo cinema, ele é muito baseado numa estrutura arquetípica, que é o inconsciente coletivo. Então, é um assunto mais sério. Enfim, existem 12 tipos de arquétipos, e nesse módulo a gente explica os 12, e cada aluno faz o seu arquétipo. Então, existe o arquétipo predominante e os outros que são secundário e terciário. E aí a gente tem uma aula só sobre identificação do seu arquétipo, para você usar isso na sua comunicação. O 5º módulo, que eu acho chave, que eu falei um pouco aqui hoje, alguns conceitos, que é o de posicionamento de mercado. O 6º, storytelling, como você vai contar as suas histórias, como você vai criar narrativas que são envolventes, para você conseguir vender melhor. Então, contar histórias é um conteúdo importantíssimo. 7º, criação de conteúdo, como, de fato, aqui a gente fala de Instagram, na criação de conteúdo, a questão de topo, meio, fundo e funil, dicas de como você ter um conteúdo que as pessoas se interessem pelo que você está vendendo, porque não é só postar a foto do prédio. Eu vejo que um dos grandes erros dos corretores é isso. Eu tenho um cliente, Casa Vieira, que é um cliente nosso há muito tempo. Quando eles chegaram, eu peguei a rede social deles, parecia um tabloide de oferta.
Era só assim, a panela, portanto, o pano, portanto. Eu fiz, meu amigo, isso aqui é um tabloide, ninguém entra na rede social para comprar. A gente não entra no Instagram para comprar. Ai, quero comprar, vou entrar no Instagram. Não, a gente quer ver a vida do povo, a gente quer ver o que está acontecendo. Se você não entender esse contexto, você vai ficar só fazendo oferta de produto. E o produto que você vende, o colega do lado também vende. Então, é isso que precisa ser entendido. E no 8º, eu chamo de possibilidades de carreira. Eu falo que todo profissional ele precisa ter que estar pensando em projetos para se diferenciar no mercado, para gerar uma renda extra. Então, todo mundo tem que... Vou dar um exemplo. Você é corretor, você pode dar uma mentoria de como você vende. Um exemplo. Então, como você vai criar esse projeto? Quais são as possibilidades dessa carreira? E aí, esse 8º módulo. Esses módulos, cada um deles tem os seus exercícios. Esses já estão gravados. Pode passar. E aí, além disso, a gente tem um espaço lá que é a comunidade. Então, nessa comunidade existe muito troca de insights, conhecimentos, network. A gente já tem alguns corretores que entraram nessa próxima turma, que vai começar quarta-feira da semana que vem. Já tem algumas pessoas, está o Bruno, que é o dono da Lopes Imobiliária, está o Saulo Sá. Então, já tem algumas pessoas que acreditam que branding é importante para a profissão do corretor de imóveis. E aqui é um resumo de tudo que tem na mentoria. Então, a gente tem os 8 módulos que já estão gravados por um ano. A gente tem encontros ao vivo 2 vezes por mês. A gente tem, na parte do autoconhecimento, esse CIS Assessment, que é uma ferramenta que vai te dar um relatório de mais de 40 páginas sobre você e como os outros te percebem, porque eles vão responder o questionário online e vai vir isso para você, a percepção dos outros. 1 ano de acesso à comunidade Empodera para Network. E o que a gente também faz? A gente começa a fazer umas aulas bônus. Então, por exemplo, o pessoal da comunidade fala, Karina, eu queria uma aula sobre tráfego pago. Já foi pedido isso. Como eu tenho agência, eu vou trazer esses profissionais da agência para ensinar esse tipo de conteúdo. Então, já foi pedido tráfego pago e copy. Então, são assuntos que a gente vai trazendo como aulas bônus na mentoria. E aí, eu estava conversando com o Fernando Oiticica. Pode passar. Eu estava conversando com o Fernando Oiticica o poder do branding para a minha vida, porque realmente eu sou apaixonada por isso. Eu falo... Até, às vezes, meu marido fala, menina, pare de falar isso, pare de estudar isso, porque no final de semana é o que eu gosto de estudar. Eu prefiro do que ler um livro de romance, por exemplo. Até, às vezes, no Netflix, quando eu vou buscar, eu quero estudar algum documentário de marca ou de marca pessoal, a história ali da trajetória de alguém, porque é algo que eu gosto e eu acho que tem o poder de atrair clientes e facilitar a gente vender com menos dinheiro. Então, tenho clientes que investem pouco em comunicação e vendem mais do que clientes que vendem muito, porque estão com a imagem muito assertiva e entregam o que a comunicação fala. Porque é o que eu falo para os clientes, não adianta a gente fazer uma comunicação linda, ter o acabamento está ruim, está dando infiltração, o prédio que era para ser entregue em julho foi entregue 1 ano depois. Não tem, a promessa ela tem que ser cumprida. Não tem como, é o ser, fazer e falar. Se você está falando uma coisa e não está fazendo, vai dar um ruído na comunicação. E aí, gente, o que eu queria falar para vocês? Eu estava conversando com o Fernando, ele falou, Karina, acho que é interessante para os corretores a mentoria. Tenta trazer algum presente para eles, é o mês do corretor do imóvel. Então, o que eu fiz? Quem tiver interesse de entrar na mentoria, ela custa, hoje, se você entrar no site Karina Oiticica, R$ 995 por 1 ano, ou 12 vezes de R$ 99. Para o corretor de imóvel, eu vou dar até amanhã um desconto de 25% para entrar. Então, ela vai ficar 747 ou 12 vezes de 75. É 1 ano de acesso de aula, certo? Então, assim, às vezes eu até falo com algumas pessoas, quantas vezes a gente gasta dinheiro em balada, em show, em bebida, e não investe em coisas que vai trazer um crescimento para a gente, que vai trazer um desenvolvimento. Então, a ideia da mentoria é realmente a gente parar um pouco e ser mais consciente, usar o nosso capital intelectual para também trazer um capital social. Hoje a gente tem 3 tipos de capitais que são importantes, que é o social, o intelectual e o emocional. Por isso que a gente tem na aula de autoconhecimento, a gente fala muito sobre isso.
Porque, às vezes, a pessoa é um profissional maravilhoso, eu já tive lá na agência, profissional maravilhoso tecnicamente, mas não sabe se relacionar, não sabe falar com o cliente, às vezes é grosseiro com o cliente, não tem esse controle, essa gestão das emoções. Então, a gente fala um pouco sobre esses 3 tipos de capitais na mentoria. Então, quem tiver interesse, manda lá no meu Instagram é Karina Oiticica, com C. Manda lá um eu quero, no último post meu, no vídeo, que eu vou mandar todas as informações para esse link específico do Cresce, tá? Porque se entrar no meu site, vai estar o preço original. Certo? E a mensagem que eu gosto de falar da mentoria é essa. A mentoria é para quem quer vender mais usando o poder do seu nome. Assim como aquele arquiteto que tem a coragem de falar para o cliente que é caro e lento e consegue fechar o cliente, como a gente pode usar o poder do nosso nome para nos ajudar a nos posicionar e a vender mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu amo falar. Ficaria aqui a manhã toda. E quem entrar lá na mentoria, a gente vai conversar bastante, porque quinzenalmente a gente tem esses encontros ao vivo. É tudo online, mas é ao vivo esse. Então, dá para tirar dúvida e é bem interessante, viu? Muito obrigada. Esse aqui é o meu Instagram. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, viu? Bom dia, gente. Desculpa, eu cheguei atrasado, mas eu pedi para o Tuca, que é irmão dela, para abrir, porque eu estava em outro compromisso. Obrigado a todos por terem vindo. Eu gostaria de passar aqui para vocês. Quinta-feira vai ter Encontro com o Construtor com a Zestic Incorporação. É um lançamento que será em Guaxuma. Esse empreendimento aqui, eu acho que todos não dão para ver de longe, mas vocês entram no site do Cresce, que vocês vão ver. No site não, no Insta. E como também, terça-feira, a gente teve muita gente, ficou muito lotado naquela palestra do Lauro Braga, e muita gente reclamou, né? Inclusive alguns corretores me ligaram logo em seguida. E eu sempre digo o seguinte, gente, cheguem no horário que é marcado, que a gente costuma marcar. Eu sou um cara muito pontual, entendeu? Então, eu sempre gosto de começar em cima da hora marcada, só se for acontecer alguma coisa que eu não possa começar. Então, muita gente que muita gente que chegou atrasado na posição do Lauro, na palestra do Lauro, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, me ligaram, né, me ligou falando sobre isso, e eu disse, olha, eu saí 9h15, e ainda tinha vaga, quando eu saí eu vi ele, mas realmente 9h30 não tinha mais gente, lá embaixo estava lotado, e tudo aqui embaixo, e o povo reclamando em função disso, entendeu? Então, eu gostaria, quem esteve presente, não viesse, quem não esteve, será bem-vindo, certo? A gente vai abrir a inscrição a partir de sexta-feira somente. Vai ser terça-feira, quem conhece o Lauro sabe que é top, entendeu? Esse auditório realmente ficou muito pequeno. Graças a Deus, nós já recebemos a chave da sala vizinha, nós estamos já com o arquiteto para a gente aumentar, se Deus quiser, o nosso auditório para 200 pessoas. Aí vai ficar com certeza melhor. Ok? Era esse recadinho que eu tinha dado a vocês. E também sobre os nossos convênios. Vocês entrem, por favor, que a gente faz parceria e a gente gostaria que vocês usassem dessas parcerias que nós fazemos para vocês. Está aí o Cresce trabalhando. Obrigado, doutora, por ter vindo. E a vocês que também que vieram. A qualificação é isso. Corretor qualificado é corretor diferenciado. E com certeza vai vender. Ok? Obrigado, amigos. Bom dia. Rômulo, meu amigo.